Olha, eu quero falar rapidamente agora sobre a situação que acontece entre Israel e Irã, porque hoje tem sido um dia tenso naquela região por causa do ataque que foi e acabou atingindo um hospital no sul de Israel e também com a continuidade da troca de farpas e de ameaças entre essas autoridades. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui a Michele Goldenfeld, que mora lá, é brasileira, já falou com a gente em outros momentos, em vários momentos em que a tensão escalou, né, Michele? E hoje eu te recebo aqui novamente, infelizmente não para falar de uma solução ou de uma pacificação, mas, mais uma vez, de uma escalada nesse conflito. E eu quero entender o quanto esses fatos de hoje repercutem aí e trazem ainda mais preocupação para os moradores. Bem-vinda. Olá, muito obrigada mais uma vez por me receber no programa. Realmente, hoje foi mais um dia tenso por aqui. Nos últimos 5 dias, estamos tendo noites bastante não calmas, porque a gente tem normalmente entre 2 a 3 sirenes por noite, mais ou menos a cada 2 horas a sirene toca aqui. Então, a gente precisa se deslocar. No meu caso, eu tenho o quarto antibombas dentro de casa, então a gente se desloca para o quarto antibombas e fica esperando a autorização do Exército para poder sair. E hoje de manhã, realmente, como você disse, um míssil caiu num hospital no sul do país, no Hospital Soroka, que é o hospital maior que tem na parte sul do país. Até pouco tempo atrás era o único hospital de grande porte no sul do país, nessa região, e que foi atingido, por sorte, por milagre. Eles tinham deslocado todos os pacientes fazem 24 horas desse prédio. A situação aqui é como se a gente tivesse voltado mais um pouco lá para trás, lá em outubro de 23, quando o Hamas começou essa guerra. Os primeiros dias começaram outra vez a serem tensos, quer dizer, tudo foi cancelado, escolas, trabalho, só lojas de primeira necessidade que estavam abertas, o comércio estava fechado. Ontem, às 6 da tarde, houve uma mudança nesse sentido. Eles começaram a liberar um pouco, as pessoas começarem a voltar para os trabalhos dentro do possível. Se tem um abrigo dentro dos prédios onde se trabalha. No meu caso, a gente tem, mas a gente decidiu no meu trabalho não voltar por enquanto, até segunda ordem, vendo quais vão ser o que vai acontecer até o fim de semana. E as escolas não têm aula até o dia 30, quer dizer, eles já entram em férias prematuramente. E ontem as lojas, assim, shoppings, essas coisas começaram um pouco a abrir. Inclusive hoje eu tive que fazer algumas coisas, eu fui no shopping, mas assim, muito pouca gente na rua ainda. As pessoas não voltaram a sair, as pessoas estão muito mais em casa, assim, só saindo mesmo para fazer as coisas de primeira necessidade, supermercado, farmácia, médico e etc. Ô Michele, o nosso comentarista Henrique Kriegner quer conversar contigo também. Vai lá, Kriegner. Boa tarde, Michele. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco e também nossa solidariedade, né, e votos de que essa situação se resolva o quanto antes, vocês e sua família estejam sãos e salvos aí. A gente noticiou agora há pouco essa mobilização por parte do governo brasileiro de estruturar um projeto, uma iniciativa de saída daqueles cidadãos brasileiros que se encontram em Israel e que desejem ir embora, né, temporariamente, enquanto dura esse conflito. Você, como brasileira e também aí em contato com outros brasileiros que estão em Israel, você tem ouvido falar sobre isso? Existe um desejo por parte da comunidade brasileira aí, que chega a quase 20 mil pessoas em Israel, de ir embora e vir para o Brasil temporariamente? Eu posso te responder por mim. Eu moro aqui há quase 29 anos, eu estou nessa guerra, a gente já está nessa guerra fazem 20 meses. Também das outras vezes que mandaram aviões no começo, não me passou em nenhum momento sair do país. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha que é soldada, quer dizer, não me passa em nenhum momento sair e deixar ela aqui sozinha, ou deixar os meus filhos pequenos e virem comigo e deixar
ela aqui sem os pais, e das pessoas que eu tenho contato também. As pessoas, assim, eu acho que a grande maioria dos brasileiros não voltariam para o Brasil nesse momento, como não voltaram também quando aconteceu o ataque do Hamas. Eu acho que as pessoas que voltaram naquele momento são pessoas que estavam no país há pouco tempo, que não estavam acostumadas, etc. Mas a grande maioria se sente muito... com tudo que tem essa tensão, e tem sirenes, e tem bombas, e tem mísseis, e é muito perigoso. Se você vai atrás e você escuta o que o exército te diz, que é para você, quando escutar a sirene, você ir para um quarto antibombas ou para algum lugar que seja um abrigo embaixo da terra, ou qualquer coisa para se você se protege conforme se diz, a tua chance de Deus o livre acontecer alguma coisa é muito pequena. Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui se sentem muito mais seguras aqui do que voltando para o Brasil. Ô Michele, eu quero saber de você quais são as perspectivas de vocês. Se dá para falar sobre isso ainda, porque já são tantos meses, como você mencionou, e a gente já se falou tantas vezes sem que a situação tenha melhorado, que eu quero saber o que vocês têm de expectativa hoje em relação às atitudes que estão sendo tomadas, às decisões tomadas pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e a tudo aquilo que está por vir. Assim, pessoalmente, como eu sempre te digo, eu não sou política. Eu posso te dizer como cidadã, moradora desse país, eu vim morar aqui, como eu te disse, há 29 anos, quase por uma opção minha, por ser sionista, por ser judia e achar que aqui é a minha casa. As minhas expectativas continuam sendo as expectativas que eu falava lá atrás, no começo. Como eu sempre te disse, o Irã é a cabeça dessa cobra, né, dessa serpente. Ele sempre mandou os proxies e não queria se meter numa guerra. Eu acho que dessa vez ele foi pego de surpresa. Eu acredito que o que a gente está fazendo lá nesses últimos 5 dias, eu acho que a gente está fazendo fazer, como disse o chanceler alemão, fazer o trabalho sujo para o mundo, porque a gente não pode imaginar um país como o Irã tendo bombas nucleares, que ele quer acabar com todo o Ocidente, com Israel e com tudo que é o mundo livre. Eu acho que o país, Israel, a população continua forte e unida e se ajudando e apoiando toda e qualquer decisão nesse momento do governo e do exército. As minhas expectativas é que a gente consiga, com o que está acontecendo no Irã, também conseguir um fechamento da guerra em Gaza, porque a gente não pode esquecer que ainda existem 53 reféns na faixa de Gaza, entre vivos e mortos, e terminar o que está acontecendo em Gaza com o que já aconteceu e mudou as perspectivas no Oriente Médio, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu no Líbano. Enfim, já houve uma mudança territorial na zona inteira, e que a gente possa finalmente conseguir a expansão dos acordos de Abrão com outros países da região e conseguir uma estabilidade e viver, como a gente diz, em paz com os nossos vizinhos. Michele Goldenfeld, obrigado por conversar conosco mais uma vez. Mantemos as esperanças de te receber num período mais positivo para todos. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada a vocês por mais essa oportunidade, sempre à disposição. Até mais.